6 semanas a análise de exercício foi focada em LBO. Essa semana a gente começa a retomar a análise de exercício com exercícios diversificados e dando prioridade ao exercício do membro inferior. E hoje nós vamos observar e analisar o exercício de stiff. Acompanhe o vídeo. Bom, pessoal, como eu já comentei, nas últimas 6 semanas, 7 semanas, nós trabalhamos direto com análise de exercício, processo didático, pedagógico para a execução de movimentos de levantamento de peso olímpico. Então foi um trabalho bem legal, acho que os seguidores do Treino em Foco curtiram bastante. E hoje, sexta-feira, a gente retoma então o trabalho do Treino em Foco análise de exercício com o exercício de stiff. Vou pedir para o Ricardo colocar em link aqui do lado, que a gente já fez uma análise do exercício de stiff em bonecos anatômicos, fazendo uma descrição dos grupos musculares trabalhados. A gente também já fez uma análise do exercício stiff, colocando ele como uma forma de aquecimento, ou seja, construir um processo pedagógico, didático, interessante, num aquecimento específico para iniciar uma sessão de treinamento de membros inferiores pelo stiff. A gente gravou então o que seria um aquecimento específico fazendo a execução do exercício stiff. Então a gente já tem uma abordagem anatômica, cinesiológica, em boneco anatômico. A gente tem também uma abordagem de um aquecimento específico no stiff. E hoje, retomando a série normal, a gente vai fazer uma análise mais detalhada do stiff, além da cinesiologia, um pouco da distribuição de cargas aqui corpóreas no exercício de stiff. Então vamos lá, eu vou executar, eu coloquei um peso leve aqui que eu possa executar, está conversando com vocês e demonstrar. Então eu vou fazer umas 4, 5 repetições aqui, para que a gente possa então estabelecer alguns aspectos importantes do exercício de stiff. Então vejam bem, os pés paralelos, mais ou menos na largura dos quadris, aqui no posicionamento, posso já usar o joelho estendido ou semiflexionado, aí vai depender muito do grau de elasticidade que eu tenha da musculatura posterior de coxa, a musculatura de isquiotibiais, para limitar ou não esse movimento. Eu vou executar com a semiflexão do joelho. Vejam bem, não é uma flexão muito intensa, é uma pequena e semiflexão do joelho, os pés paralelos aproximadamente na largura dos quadris. A coluna vertebral, aqui é um ponto importante, a coluna vertebral alinhada com as suas curvaturas fisiológicas e anatômicas normais, irei executar a pegada e o movimento de tração. Vejam bem, esse movimento não é um movimento que deve ser executado com a coluna vertebral em baixar e levantar o peso. Baixar e levantar o peso. Obviamente aqui eu estou exagerando nessa execução de uma forma errada, de uma forma equivocada. Baixando e levantando o peso, movimentando a coluna vertebral. Não é essa a ideia. Isso iria gerar uma carga ainda maior sobre a coluna vertebral. E por que eu digo ainda maior? Porque o exercício de stiff ele já projeta uma carga grande sobre a coluna vertebral. Mantendo as curvaturas anatômicas fisiológicas normais da coluna, eu permito que a coluna suporte de uma forma eficiente essas cargas altas que irão ser percebidas e sentidas durante a execução do stiff. Agora, se eu começar a movimentar a coluna vertebral durante a execução do stiff, eu fragilizo, entre aspas, mas fragilizo a coluna vertebral, e essas cargas impostas à coluna vertebral podem ser cargas de uma dose, de uma intensidade tão alta que possa vir a causar algum grau de lesão. Então, do ponto de vista de segurança do exercício, manutenção das curvaturas anatômicas e fisiológicas normais da coluna vertebral durante a execução do exercício stiff. E aí um ponto importante, o eixo rotatório de movimento do exercício stiff deve ser no quadril, na articulação do quadril, que nós discutimos bastante no nosso último curso do Treino em Foco de Cinesiologia no módulo 3. O movimento de flexão e extensão do quadril aqui agora em cadeia fechada. Nós somos muito acostumados de vermos flexão e extensão do quadril em cadeia aberta. O que nós vamos fazer agora é fixar membros inferiores e fazer uma flexão e uma extensão no quadril, porém em cadeia fechada. E essa é a situação de execução mais adequada. De novo, reiterando, alinhamento de coluna vertebral, manutenção das suas curvaturas. A partir desse posicionamento corpóreo, flexão do quadril, pega-se a barra, sustenta-se na extensão do quadril. Flexão do quadril, extensão do quadril, mantendo as curvaturas da coluna, sempre flexão do joelho, já que a minha flexibilidade de isquiotibiais ela é razoável, mas não é excepcional a ponto de eu poder fazer com os joelhos estendidos. Então vamos lá. Além do que, o joelho flexionado ele permite uma melhor estabilização do corpo. Estender peso,
elevei. A partir daqui eu vou fazer o movimento do stiff. Então, flexionei quadril, estendi quadril. Flexionei quadril, estendi quadril, mantendo as curvaturas anatômicas fisiológicas da coluna vertebral. Trabalho, estende quadril, faz a flexão do quadril, a extensão do quadril. Na flexão do quadril, um trabalho excêntrico, na extensão do quadril, um trabalho concêntrico. De novo, na flexão do quadril, um trabalho excêntrico de freio do movimento, na extensão do quadril, um trabalho concêntrico do movimento. A musculatura de eretores da espinha, eretores da coluna vertebral, durante esse exercício estará atuando isometricamente, estará fazendo uma tensão para manter essas curvaturas da coluna, porque vejam bem, quando eu estou fazendo essa flexão, toda a quilagem sustentada sobre as mãos, que vai ser transmitida para todos os membros superiores e cintura escapular, vejam bem, cintura escapular, e da cintura escapular para o tronco, para baixo. A sustentação dessa posição, desse alinhamento da coluna vertebral, é um trabalho isométrico intenso, forte, de toda a musculatura que envolve o conjunto muscular eretores da espinha. Nós trabalhamos fortemente também no nosso curso de cinesiologia no módulo 2, todos os músculos que envolvem a formação dos grupos musculares eretores da espinha ou eretores da coluna, como queiram. Essa musculatura é extremamente exigida e, consequentemente, extremamente treinada de forma isométrica nesse exercício. Então eu preciso de uma boa base de sustentação dessa musculatura para se estabelecer uma boa segurança de execução do exercício do stiff. O trabalho dinâmico no quadril, no eixo lateral do quadril, o movimento no plano sagital, onde eu executo o movimento de flexão do quadril excêntrico e faço uma extensão concêntrica do quadril no plano sagital, tendo como eixo lateral. O trabalho muscular dinâmico, motor do movimento, é glúteo máximo principalmente, e isquiotibiais, os posteriores da coxa. E aí a gente pode citar bíceps femoral, tanto cabeça curta quanto longa, mas claro, obviamente maior a cabeça longa por ser a biarticular. Podemos citar aí semitendinoso, semiombranoso como os principais músculos envolvidos na face posterior da coxa, que englobam os isquiotibiais e estão atuando no exercício de stiff. Ainda para estabilizar o corpo, nós temos um trabalho de oblíquos, temos um trabalho de abdominal para estabilizar tronco, estabilizar a coluna vertebral, temos um trabalho de tríceps sural para estabilizar o corpo sobre a base de sustentação dos pés e, obviamente, um trabalho tensional ainda na musculatura que sustenta as escápulas, mantém o posicionamento das escápulas, porque a tendência é as escápulas fazerem uma depressão e anteriorizar os ombros, a tendência então para se manter essa posição. Músculos da cintura escapular também estarão atuando isometricamente na sustentação do exercício. Vou mostrar mais uma vez então. Seguro a barra, me posiciono, subo. Executo o movimento, desço, volto. Executo o movimento controladamente, volto. Praticamente toco as aninhas no solo e volto. Uma semiflexão do joelho e volto. O alinhamento da coluna sendo mantido e volto. Faço a execução. Uma variação interessante, vocês podem ter percebido, fiz a pegada pronada nos dois membros superiores. Eu posso fazer uma pegada pronada no membro superior e no outro uma pegada supinada, para dar um maior equilíbrio e maior sustentação na barra. Isso depende muito da conveniência, como você se sente mais confortável e se há realmente a necessidade dessa sustentação na barra. Eu particularmente executo o exercício de stiff com uma quilagem dobro, um pouco mais que o dobro que esse peso, com os dois braços, com os dois antebraços na pegada em pronação, mas sempre pegada em pinça, usando o dedo indicador e polegar para agarrar a barra em pinça e dar maior sustentação. Mas fica aí a critério do executante, se ele prefere executar uma supinada ultrapronada ou com os dois braços em pronação. Eu, por conveniência, por conforto, uso as duas pegadas em pronação, mas com a segurança fazendo a pegada em pinça, como eu disse. Então, trabalho dinâmico, posterior de coxa, trabalha forte, trabalho de glúteo é forte, tensão dos eretores da coluna vertebral para sustentar essa carga. Quanto mais eu me inclinar, maior o braço da alavanca que tende a me jogar para baixo. Quando eu estou numa posição mais verticalizada, é mais na cintura escapular esse movimento. Conforme eu começo a inclinar, flexionar o quadril, essa carga vai se projetando cada vez mais para o tronco e cada vez maior é a sustentação exigida dos eretores da espinha. Isso também é um ponto importante. Então, se eu quero aumentar a tensão da musculatura, eu posso trabalhar em ângulos mais baixos sem fazer um ângulo completo em cima. Então, veja bem.
tenho uma situação. Se eu trabalhar em ângulos curtos em cima, eu tenho uma sustentação menor dos músculos eretores da coluna vertebral. Agora, se eu trabalhar uma sustentação mais embaixo, eu exijo um trabalho tanto dinâmico da musculatura de glúteo e isquiotibial, quanto um trabalho mais forte dos eretores da espinha, devido aos braços de alavanca que vão se acentuando nessa flexão. Estima-se pela biomecânica que a carga projetada em discos intervertebrais seja alta, bem alta. Isso é aproximadamente em torno de 5 vezes a quilagem projetada na barra. Então, por exemplo, para fazer números fáceis de cálculo, se nós estivermos trabalhando com 100 kg, por exemplo, no stiff, peso considerável, mas 100 kg, como a carga projetada entre L5 e S1, última vértebra lombar e primeira vértebra sacral, é em torno de 5 vezes o peso corporal, e eu falo em torno porque nós trabalhamos com médias estatísticas, em cima de médias existe uma variável estatística chamada desvio padrão. Então nem todo mundo na amostra respondeu exatamente dessa forma. Na média, 5 vezes o peso corporal, com um desvio padrão para cima e para baixo. Então, em média, 5 vezes o peso corporal. Considerando esse dado biomecânico, nós temos aqui, ao trabalharmos, por exemplo, com 100 kg, nós estaremos projetando sobre a coluna vertebral em torno de 500 kg de carga entre L5 e S1. Se nós estivermos trabalhando com 50 kg de quilagem no exercício de stiff, nós estaremos projetando sobre a coluna em torno de 250 kg de carga projetada de forma axial entre L5 e S1 sobre esse disco intervertebral que se encontra ali. Se nós temos uma musculatura forte de eretores da espinha e conseguimos manter bem a posição corpórea, a musculatura da coluna e a coluna íntegra sustentam bem essa posição e essa carga. Se essa coluna não for bem sustentada, se essa posição não estiver bem adequada, se a musculatura estiver fraca, não teremos uma boa sustentação dessa posição e aí sim, podemos correr um risco significativo de lesão de coluna vertebral ou de outros acessórios em termos estruturais da coluna vertebral. Então a execução é importante, o domínio da técnica de execução e que controle-se bem a evolução das quilagens no exercício de stiff. É um excelente exercício para treinar glúteo, principalmente o glúteo máximo, e um excelente exercício para treinar posterior de coxa. Mas deve-se ter esses cuidados que nós analisamos no Treino Foco Análise de Exercício de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima sexta-feira em mais um Treino Foco Análise de Exercício. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o Treino Foco, divulgando o nosso trabalho. A gente só tem a agradecer ao nosso seguidor. É isso, pessoal. Até semana que vem. Um grande abraço. A gente se encontra.